Vai um negocinho. Hoje eu quero experimentar uma coisa nova. Eu quero trazer uma parada mais pessoal pra cá. Dividir alguns pensamentos próprios. E pra fazer isso, eu preciso que você entenda que esse tipo de exposição não é fácil pra mim. E vale dizer também que essa exposição, ela me assusta. Tá? Inclusive, neste ambiente das internets. Mas de uns tempos pra cá, tá sendo legal fazer umas experimentações. Testar umas paradas aí diferentes pra mim. Então daqui em diante deste vídeo, são vozes da minha cabeça. Fechou? E mano, eu quero começar dividindo com vocês um texto antigo meu. Um texto do Elion dos 18, 20 anos. Que o Elion agora dos 37 quer responder. Eu imprimi o texto. Ele se chama Existência. E ele vai dizer o seguinte: existe um barulho insuportável em alguns silêncios. Existe minha perna inquieta quando eu preciso ficar parado, esperando. Existe a minha ansiedade quase incontrolável que impede um instante. Existe minha pressa sufocante que me impossibilita de ver por onde eu percorro. Existem preocupações que me ensurdecem. Existe isso que eu não sei nomear e aquilo que é melhor não mexer. Existe uma linha do tempo onde às vezes eu não sei me equilibrar. Existe uma dificuldade em mim de aceitar que essas coisas existem. Existe uma felicidade simples que me acende os olhos. Existem gestos que me roubam as palavras e aquecem o coração. Existem pessoas que fazem valer meu dia. Existe uma esperança em mim que não se cansa de esperar. Existe uma força que me impulsiona para frente, mesmo que eu não enxergue o que há na frente. Existe uma vontade latente de viver as 4 estações sem precisar negar nenhuma delas. Existe um impulso constante pelas coisas que me dão sentido. E também existe uma dificuldade em mim de aceitar que essas coisas existem. Fim do texto. Cara, eu consigo me ver escrevendo esse texto nos meus 18, 20 anos. Eu consigo lembrar das coisas à minha volta nessa época. E é interessante, né? Porque, assim, eu fiz esse texto em 2 blocos. O blocão do tá tudo uma merda e o blocão do mas nem tudo é tão ruim assim. Tá os 2 lá. O positivo e o negativo, vamos colocar assim. Mas no final dos 2 blocos tem a mesma dificuldade, cara. Que é a dificuldade de aceitar a existência do conteúdo de cada um desses blocões. Desses grandes pacotes que estão no texto. E hoje, olhando para trás, olhando para esse texto, relendo esse texto, hoje eu consigo dar o nome dessa dificuldade. Na época eu não conseguia. Hoje eu consigo. O nome dessa dificuldade que está no final dos 2 blocões é vulnerabilidade. Eu tinha uma dificuldade de estar vulnerável, de ficar vulnerável, de me permitir vulnerável. E o resultado disso, e que vai estar ali na entrelinha do texto, era uma necessidade enorme por controle, cara. No bloco 1, uma vontade muito grande de controlar o caos, as coisas que não estavam boas.
E no bloco 2, uma vontade de viver as belezas das coisas, mas com um medo muito grande de, se eu me permitir viver essas coisas, eu posso perder essas coisas também. E aí virar um caos também. Era uma vontade de segurar, ou melhor, era uma vontade, uma forma, um meio, um jeito de não perder o que eu achava que me fazia me sentir seguro. Mas me sentir seguro não aliviava também, né? Acho que o texto mostra isso muito bem. Né, Elion dos 18, 20 anos? Não é verdade? É verdade. E assim, não quero que você me entenda mal. Não é que hoje eu sou o senhor abertura, né? Não é por aí também. Mas, hoje, aos 37, putz, cara, eu tô muito melhor nesse aspecto. Isso é muito massa. Eu fico muito reconfortado por isso. De transitar melhor entre esses dois blocões. De transitar melhor nessa aceitação do que vem no pacote dos dois blocões, né? Vamos colocar assim. Cara, é muito doido olhar o seu próprio passado por outra perspectiva, que é isso que eu tô fazendo aqui agora, né? Você já tentou fazer isso? Já tentou ver questões do seu passado, sofrimentos seus antigos, do seu hoje, assim, do seu momento agora, do seu atual? O que você responderia pra você mesmo, sabe assim? Mas também tem uma outra coisa aqui que está para além de aceitar ou não aceitar o conteúdo dos blocões. Eu acho que é um pouco essa minha resposta que eu queria dar pro Elion dos 18, 20. Porque se eu parar pra pensar bem, não é que a minha dificuldade era em aceitar a existência desses conteúdos. Não. A minha dificuldade era me permitir ser atravessado pelas coisas que existiam. Eu não vou dizer assim, existiam na época. Existiam geral, assim, na vida. A vida é isso, a vida é uma loucura. Coisas boas e coisas ruins. Então, era uma necessidade de controle de segurança que me fazia me afastar da vida, e a minha dificuldade era justamente essa. Não me permitir ser atravessado pelas coisas que existiam à minha volta. Era osso, cara. Era osso. E Elion dos 18, 20, eu vou te dizer uma coisa que, se você ouvisse isso, você ia ficar muito assustado. Hoje, nós, aqui nos 37, a gente consegue aceitar melhor que nem tudo que existe precisa ser controlado para ser vivido. Pode pausar e voltar e ouvir de novo, Elion. Não tem pressa. Hoje a gente consegue aceitar melhor que nem tudo que existe precisa ser controlado para ser vivido. Você vai aprender isso ainda. E outra coisa que veio com os anos, aos poucos, tá? Foi aos poucos, calma, não foi tudo de uma vez, foi aos poucos. Foi ir deixando que as coisas nos aconteçam, mesmo sem a gente fazer a menor ideia do que fazer com elas. Deixar que as coisas aconteçam sem saber o que fazer com essas coisas, velho. Pá! Com os anos isso veio, viu? Eu sei que você pode estar assustado, mas a gente tá aqui inteiro. Tá vivo, tá tudo bem. Fechou? Velho, o Elion dos 18, 20 ficaria escandalizadaço com isso aqui. Vocês não estão entendendo. Apavoradaço ele ficaria nesse momento. Se ele, puta que pariu, cara. E ele ficaria escandalizadaço e muito apavorado, porque ele ainda não sabe que a gente vai sobreviver às nossas incertezas. A gente vai. Ele ainda não sabe disso, por enquanto. Tem um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke. E nesse livro, o Hilke está dando uns conselhos para um jovem poeta. Eles estão em lugares diferentes da vida aqui, né? O Hilke já está mais experiente e o jovem poeta é um jovem, né? E em determinado momento, o Hilke vai dizer o seguinte pro jovem: deixe tudo acontecer com você. A beleza e o terror. Apenas continue.
nenhum sentimento é definitivo. Isso é Hilke. Ainda vai levar uns anos para você aprender isso, Elion dos 18-20. Ainda vão acontecer muitas belezas e muitos terrores. Apenas continue. Entenda o seguinte: o que nos quebra também vai ser o que vai permitir a gente se abrir.